Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje eu vou falar sobre o que esperar para o futuro, né? Com a abertura do mercado livre de energia, no sentido de novas tecnologias, novos modelos de negócios, né? O que pode vir e o que está por vir. Mas antes eu quero fazer um convite para vocês. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Ele está dividido em duas partes. Temos 32 horas de videoaulas, material já gravado. Então, no instante em que você faz a aquisição do curso, você já tem acesso a esse material e mais 18 horas online ao vivo para tirar dúvidas, né, sobre o conteúdo do curso. Certo, pessoal? Então, o link está na descrição do vídeo. Vamos agora para o nosso conteúdo. Então, pessoal, fiz uma lista aqui com 6 itens, né? Então, vou comentar cada um. E começando aqui pelo RED, né? O RED é uma abreviação para Recursos Energéticos Distribuídos. Então, em todos os países, né, que aconteceu uma transição energética, né, no sentido do modelo centralizado para o descentralizado e também na transição do mercado cativo para o mercado livre, foi implementado um chamado RED. Então, são recursos energéticos distribuídos, né? O que seria o RED nesse caso? O RED, para ele ser implementado, né, isso de acordo com os estudos da EPE, ele precisa vir primeiro com uma tecnologia de geração descentralizada, depois você tem o armazenamento descentralizado, e aí depois você começa com os modelos de negócios também com foco na descentralização. Então vamos por partes, né? O Brasil ele tem um plano de implementação do RED. Tá? Isso é uma meta da ANEEL. Existem estudos desde 2018, né, para a implementação do RED, juntamente, claro, com a abertura do mercado livre de energia. Então, o que acontece, né? Se nós voltarmos no tempo, né, lá em 2005, né, nós tivemos a primeira tentativa de induzir, vamos dizer assim, né, a geração descentralizada. Então, nós tivemos ali a geração distribuída numa modalidade de chamada pública, né, pelas distribuidoras, onde então nessa modalidade as distribuidoras de energia poderiam comprar a energia de geradores na categoria de geração distribuída, né, com algumas regras específicas. Então, essa foi a resolução 167 da ANEEL. Depois, em 2012, nós tivemos ali o sistema de compensação de créditos para usinas, né, de micro e mini geração distribuída. Então, essa foi a segunda tentativa, né, de incentivar, né, e aumentar a geração descentralizada, né, onde as pessoas, por meio do investimento próprio, colocam pequenos geradores, né, em funcionamento, estratificando a rede, ou seja, você saindo da questão da centralização, tanto na geração como no controle, né? O que acontece então? Funcionou bastante bem, né? Então a micro e mini geração distribuída cresceram bastante, né? E o que acontece hoje é que você tem agora uma necessidade da etapa 2, que é o armazenamento distribuído. Então, muitos países, né, como Estados Unidos, Coreia do Sul, o Chile, né, pertinho aqui do Brasil, Alemanha, França, Espanha, né? Então, vários países aí, eles já investem na chamada rede de armazenamento distribuído, né? Então, são baterias de altíssima capacidade. Estamos falando aí de potências de 1 gigawatt para cima, né? Então tem até maiores, né? Com 5 gigawatts, por exemplo, né? E essas baterias elas injetam a energia e armazenam a energia diretamente na rede. Então é uma forma diferente, não é um modelo como eles chamam de behind the meter, né? Ou seja, atrás do medidor, né? Esse é um modelo que seria então diretamente na rede. Bom, o Brasil ele quer implementar esses modelos, né, de armazenamento distribuído e já existem estudos da EPE também e algumas consultas, né, da ANEEL, por exemplo, para a implementação de usinas reversíveis, outros sistemas de usina, né, como usinas híbridas, né?
Então, já existe um movimento para esse tipo de implementação. O que acontece agora, né? Uma vez que nós implementamos o RED, nós teremos a possibilidade de fazer um mix entre o armazenamento na rede, com o armazenamento atrás do medidor e com os sistemas de geração descentralizados, né? Então, nós teríamos ali um ambiente de negócios muito propício para, por exemplo, o peer-to-peer, que é o P2P. O que é o peer-to-peer? Imagina você tem na sua casa um sistema de geração, mas você não tem o armazenamento. Mas o seu vizinho ou alguém próximo tem o sistema de armazenamento. Então você pode injetar na rede da distribuidora e essa energia seria guardada, armazenada no sistema de armazenamento do seu vizinho, por exemplo, né? Então, para isso funcionar bem, você precisa de um sistema peer-to-peer para poder registrar o que aconteceu ali. Hoje existem muitos modelos baseados em blockchain, por exemplo, né? Porque são muitas, vamos dizer, transações, né? Então, é muita coisa para ser registrada. Então, você precisa de um sistema capaz de absorver isso, né? O modelo peer-to-peer ele já está em consulta pela ANEEL, juntamente, né, com as pesquisas da EPE. Então, em algum momento, nós vamos ouvir falar do sistema peer-to-peer. Porém, no Brasil, até o momento, né, nós não temos ele oficialmente implantado, mas ele já existe de outra forma. Por quê? Porque se você olhar para micro e mini geração distribuída, você tem hoje o autoconsumo local, o autoconsumo remoto, você tem geração compartilhada e o sistema de múltiplos empreendimentos, né, de unidades consumidoras. Então você já tem uma forma de transferência de créditos. Claro que hoje quem faz isso é a distribuidora, então limita muito a área de concessão. E se a gente expandir um pouquinho, no mercado livre de energia, você já tem ali uma espécie de peer-to-peer, pensando no CBL, né, que são os contratos bilaterais livres. Então ali você registra e valida as transações no clique CCE. Então você pode fazer, por exemplo, um termo de cessão de contrato, você pode fazer a compra e venda de ativos de energia diretamente entre as partes, né, porque é um contrato bilateral livre. Então, tecnicamente, podemos pensar em peer-to-peer. Porém, o que nós estaríamos aqui pensando seria algo além disso, algo já integrado, né, ao RED. Outra questão interessante é o V1G e o V2G. A ideia, né, é para tentar abreviar a ideia de veículo conectado diretamente à rede e o veículo conectado na rede atrás do medidor. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então, assim, alguns países já estão usando V1G e V2G, que é um sistema de contabilização de deslocamento de demanda. Então, você tem, por exemplo, um carro elétrico, mas você não vai usá-lo ele hoje. Ele tem uma bateria carregada, por exemplo. Então, o sistema ele pode optar por pegar a energia desse carro elétrico e injetar na rede, né? Essa energia então seria transferida para outro carro elétrico conectado diretamente à rede ou atrás de um medidor em outro local, e você teria um sistema de contabilização para transferência dessa energia, né? Então, esse é o sistema V1G, que seria atrás do medidor, e o V2G diretamente conectado à rede. Então, isso já está em funcionamento, né, em alguns países da Europa, principalmente na Itália, né, já existem modelos V2G na Itália, porém, são modelos que ainda estão se consolidando, né? Então, talvez em um futuro próximo aí teremos, né, modelos para o Brasil, modelos adequados para o Brasil. O quarto aqui são as microrredes, né? O que é a microrrede? Na verdade, a microrrede é como se fosse um sistema, vamos dizer assim, de subdistribuição, né? Então imagina, você tem uma área de concessão muito grande, muitas unidades de carga ali, e a distribuidora ela faz o quê? Ela pode fatiar, né, em microrredes. E cada microrrede pode ser administrada por uma empresa, né, por alguém que detém aquela microrrede, né, que seja responsável por aquela microrrede. As microrredes elas já aparecem na Lei 14.300.
Então, não é de se demorar muito, né, que em algum momento tenhamos aí modelos de negócios baseado em administração de microrredes dentro, né, de algumas distribuidoras de energia. Então, vamos, né, aguardar como vai ser isso no Brasil, tá? Temos também as VPPs, né? Então, que são as virtuais power plants ou, né, as usinas virtuais, né? As usinas de geração de energia virtuais. Essas VPPs, né, no Brasil, elas funcionariam muito bem, porque no Brasil já tem um volume muito expressivo, né, em números absolutos, né? Já temos um volume muito interessante de geradores próprios, né, que são os prosumidores, né, que produzem e consomem. A VPP é um sistema assim bem simples para entender. Você vai ter um espaço onde você vai registrar a sua geração ou a sua unidade de armazenamento. Então é como se fosse um aplicativo, um software, né, um sistema em nuvem. E toda a contabilização da energia, por exemplo, se eu tenho 10 participantes daquela VPP e os 10 são geradores, eu posso somar a potência gerada e estabelecer a minha capacidade de geração. Então, quando um terceiro quiser comprar a energia de uma VPP, ele na verdade ele vai estar comprando a energia de uma usina virtual que fisicamente ela é um sistema desmembrado, né, onde tem 10 pequenas usinas por trás dela. Então é uma digitalização da energia elétrica, né? Então as VPPs, quando chegarem no Brasil, serão um modelo de negócios bastante interessante, porque o Brasil já tem um número, né, um volume muito grande de microgeradores, né? E para as VPPs seria muito bom porque você daria liquidez para o mercado e você tira da distribuidora aquela função, né, de estar ali controlando os créditos, né? E aí a gente não teria mais o problema, né, do custo, vamos dizer assim, que seria o custo de distribuição, né? Aqui nós temos o mercado internacional. O que acontece? O Brasil ele tem um plano de interconexão com todos os países, né, da América do Sul, né? Então nós já somos conectados fisicamente com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai e também, né, com a Venezuela. Existe uma rede, né, que faz a conexão. E a meta seria conectar todos os países, né? Peru, Bolívia, né? Colômbia e assim por diante. Esse plano ele tem uma meta, então a princípio ele está previsto no PNE 2050, né, que é o Plano Nacional de Energia 2050, e bom, se tudo der certo, né, nós teremos aí nos próximos 30 anos uma boa integração. Qual é a vantagem disso, né? Se o Brasil ele tiver, né, uma rede moderna com um mercado aberto, tecnicamente nós poderíamos, né, negociar energia entre países, né? Então seria um passo assim bastante grande para a questão da digitalização da energia. Vou dar um exemplo simples do que pode acontecer no futuro. Você pode estar gerando energia na sua casa, aquela energia está sendo contabilizada em um saldo, pode estar numa VPP, por exemplo, né? E você, ao fazer uma viagem, quando você vai usar, por exemplo, um quarto de hotel, parte do custo do quarto é a energia, né? Então você pode, nesse contexto, usar a energia que você mesmo produziu para ter um desconto, por exemplo, nessa acomodação, né? Você vai pagar pelo espaço do quarto, mas a parte do custo de energia você vai ter um desconto porque você vai usar parte do seu saldo, por exemplo, né? Então seria uma forma de levar a energia elétrica que você produziu no seu bolso, né? Porque se você consegue contabilizar, teoricamente a energia ela vira uma espécie de moeda, né? Você pode usar ela em outros locais e esse seria uma etapa importante, né, para o processo de digitalização da energia elétrica, que inclusive é uma meta do Brasil, né? Fazer o processo de digitalização conforme está no PNE 2050. Certo, pessoal? Bom, a ideia era falar um pouquinho, né, do que esperar para o futuro, né? Para que tudo isso aconteça, nós temos que ter então uma geração descentralizada, temos que ter então um sistema de armazenamento descentralizado, temos que ter uma logística de micro-redes, né, que as distribuidoras possam então administrá-la junto com proprietários de micro-redes, né, e prestadores de serviço e a liberação aí de modelos de negócios, né, um arcabouço legal que permita, né,
uma maior liberdade na comercialização da energia, certo? E é isso, pessoal. Fico por aqui e reforço o meu convite. Então, pessoal, deixo o convite para que vocês conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. O link está na descrição do vídeo. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal.